Esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Carlos Henrique, mas aqui e em todo o mercado de trabalho eu sou mais conhecido como Kaique. Eu sou manager aqui na Zup e hoje venho trazer para vocês aqui uma discussão incrível. Nós vamos falar sobre as diferenças entre produtos e projetos. Então, solta a vinheta, bora começar! Bom, junto comigo aqui tá o Thiago Bacciotti e o Jonatas Falcão. Meu nome é Thiago Bacciotti. Eu trabalho aqui na Zup já há um ano como Product Manager. Pega o microfone aí, ô Jonatas. É isso aí, pessoal. É um prazer estar sempre aqui batendo um papo com essa galera fera aqui da Zup. E aí, gente, estamos prontos para bater um papo muito legal aqui. Tô animado. Por que a gente chegou nesse tema, né? Por que a gente pensou em falar, vamos falar sobre gestão de produto e gestão de projetos, né? Como vocês perceberam, nós não somos mais garotos, nós já temos alguns anos de estrada e de carreira, e a gente já percorreu algumas coisas bem interessantes, assim. E alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, quando a gente estava engatinhando, começando nossos passos na carreira de TI, era muito comum falar sobre gerenciamento de projetos, né? Era todas as empresas, grandes corporações, no ambiente de telecom, de financeiro, tinham seus escritórios de projeto, o seu método baseado no PMBOK, que era a Bíblia, né, que ainda é a Bíblia sobre a disciplina de gerenciamento de projetos. E hoje a gente já fala muito sobre produtos digitais, né, sobre gerenciamento de produtos. Aí a gente tem, talvez fazendo um paralelo, o livro do Martin Kagan, inspirado como a Bíblia, né, de gerenciamento de produtos. E a gente começou a olhar e falar assim, cara, mas parece que algumas coisas que a gente fazia já não fazem tanto sentido hoje em dia, algumas coisas ainda fazem. É importante a gente fazer esse tipo de análise de distinção. E a gente está com um propósito aqui de ser extremamente didático, de fazer uma conversa bem tranquila. Então, vou começar fazendo uma pergunta para você, Bacciotti. Você lembra lá do PMBOK, a definição de projeto, o que era um projeto? Já que a gente está com esse compromisso de ser didático, né? Vamos começar conceituando mesmo. Assim, qual que é o conceito de projeto? Que legal, Kaique. Cara, é bem bacana, né, o que você comentou. E eu acho que todos nós aqui já temos um background que nós vivemos em uma outra realidade, né? Em um outro paradigma, né? O meu background aí é da área de telecom, o seu eu sei que nós chegamos a trabalhar juntos, né? Em um outro local. E realmente, a pegada da vez era a questão de projetos, né? Se falava muito em gerenciamento de projetos, né? E como você bem citou, a Bíblia é o PMBOK, que é o Project Management Board of Knowledge, né? E ele tem aí uma definição clássica, né? Que é bem legal quando se fala de projeto. Projeto, então, ali vai ser um conjunto de ações, vai ser um esforço, vai ser uma iniciativa, vai ser alguma coisa para gerar um produto, um resultado, alguma coisa exclusiva ali, tá? Então você pode juntar um time, juntar uma galera, pode organizar um cronograma, definir um escopo de algo exclusivo, único, inédito, e uma coisa interessante do projeto que ele tem que acabar, ele tem que ser finito, né? Porque senão eu tô falando de operação continuada, eu não tô falando de projeto, e a gente que já viveu essa realidade, você percebe, né, que às vezes tinham aqueles projetos engasgados, que a gente nunca entregava, né? Então vamos lembrar, projeto tem que ter um escopo fechado, ele tem que ter um tempo definido, delimitado, e uma série de outras coisas, e ele tem que ter fim, né? Ele tem que acabar e tem que entregar algo inédito. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Esse conceito clássico aí, o Kaique. Não sei se o Jonatas tem algo mais a acrescentar? Na realidade, eu tô dando risada aqui, porque é a pura verdade. Porém, tem um detalhe. A gente nunca acabava ele, sempre era atrasado, cara. A gente sempre entregava. Era a forma de justificar que depois daquele período o negócio tem que continuar mais um pouco, porque o custo não deu e estava atrasado. Vai me dizer que eu tô mentindo. Não tô mentindo, não, era bem por aí. E agora, hoje, assim, quando a gente vê, né, eu também, por muito tempo, e vamos lá, vamos falar a verdade aqui. Quem não gostava de ter o pinzinho que recebeu daqui dos Estados Unidos, escrito PMI, quando você recebia e fazia a certificação? Né? Isso aí era como se fosse aliança de casamento. Era bonito. Olha que doideira, era bonito. Você não tirava nem para tomar banho esse pin, né, cara? Mudava assinatura de e-mail, né? Era o seu nome, vírgula, PMP, né? Isso. O seu nome não era mais
Kaique, não sei das quantas, Jonatas Falcão, não, era Jonatas Falcão, vírgula PMP. Era isso, você mudava sobrenome. E por quê? Porque também, vamos lá, gente, a prova era uma desgraça. Era terrível, a prova era pior que vestibular. Eu não sei se vocês lembram, para quem não conhece como que era a prova lá do PMP, só para dar uma resenha rápida aqui, a gente tinha que entrar em sala totalmente cheia de monitoramentos. Eles passavam de detector de metal. 4 horas e meia de prova. Então, quando você passava por esse negócio todo, era bonito você ostentar isso, mas apenas para dizer que o negócio era atrasado depois do projeto no final. Eu lembro do meu primeiro curso de gerenciamento de projetos, cara. O primeiro slide do curso começava com aquele relatório do caos do Standish Group, que falava que 85 dos projetos falhavam. Que falha na época era definido como ou estourou orçamento, ou não entregou o escopo, ou estourou custo. Time budget. E é uma grande diferença, agora trazendo já para essa discussão, né, de produto e projeto, é uma grande diferença, porque olha o foco que a gente tinha em delivery, entrega, né? Entregar funcionalidade com pouco compromisso, vamos falar assim, no fim das contas, né? Porque a definição de sucesso era essa, cara. Se você entregou aquilo que tinha sido planejado lá atrás, independente se isso efetivamente era o que precisava, né? O que ia mudar o ponteiro, como a gente fala hoje, né? Se você cumpriu com a expectativa de budget, de orçamento, ou seja, se você não estourou seu orçamento, entregou naquele prazo de 3 meses, 6 meses, 1 ano, cara, era considerado sucesso. E aí, hoje em dia, você entregar no custo, no prazo, e aquilo que tinha sido combinado há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, não te dá garantia nenhuma de que seu produto efetivamente está sendo utilizado, está mudando a vida dos nossos usuários. E isso já é um dos grandes insights que a gente já começa a perceber e falar assim, cara, como que a gente trabalhava ali, talvez com uma herança muito forte de engenharia, quando a gente fala para a perspectiva de projeto, e como agora a própria realidade dos produtos digitais fez a gente mudar isso, né? Uhum. O Kaique, apenas para ilustrar um pouquinho essa realidade que nós vivíamos aí, para a galera que às vezes não passou, é só para fazer um comentário, né? Naquela época que nós trabalhamos juntos, há alguns anos atrás, eu trabalhava como analista, né? Então, como é que funcionava ali na prática o nosso dia a dia? A gente tinha uma demanda de uma área cliente, que era uma área de negócios. Nós passávamos por uma série de entrevistas e, ao final daquele processo, nós redigimos um documento todo formal, todo bonito, com capa, aprovador, chamava documento de especificação funcional. Você terminava aquilo no Word, olhava lá 40 páginas. Cara, que bacana esse troço que eu fiz, hein? Que legal. Aí você mandava isso por e-mail para a área cliente e o cara, que era do marketing, que era do financeiro, que era do jurídico, ele teria que ler aquela especificação, né? Que às vezes eu falava de servidor, falava de criptografia, falava de banco de dados, mas o cara tinha que ler e falar para mim, estou de acordo. Uhum. Olha só que bacana que era. Às vezes você colocava um diagrama UML ali, né? E aí o cara falava, eu não entendi. Eu falei, não interessa, você não entendeu. Fala que você está de acordo. Só aí, então, que a gente passava para uma outra etapa, que era, vamos ver qual empresa que pode nos atender. Mandava para 3, 4 empresas, vinham as propostas. Aí chegavam aquelas propostas, como você bem disse, né, e o Jonatas também, esse foco no delivery nos levava a olhar sempre o quê? Estimativa, né? A gente olhava demais prazo. Não, mas que prazo que você me entrega? Eu preciso que você cumpra o prazo. Era exagerado essa convicção ali que tem que ser no prazo que você prometeu. Se você prometeu, por que você não cumpre? E a gente vivia aquilo. E depois, então, nós vivíamos ali um período onde a empresa estava desenvolvendo e depois de 2 meses, sem nem falar com a gente, ela chegava, está pronto, pessoal, está aqui. Então você percebe como a gente tinha muitas etapas, tanto é que é um modelo cascata, né, clássico assim. Então, cara, era uma outra realidade. Só para encerrar esse ponto, estava conversando com o Kaique, né? Interessante como a gente que viveu aquilo e hoje a gente vive uma outra realidade, fala, cara, por que a gente não pensou nisso, né? Essa outra pegada de atuar, né? Ô Baciotti, nesse ponto, o que eu vejo? É que, olha que doido, né? A gente se preocupava com os prazos e datas, e vamos falar o português claro, e o cliente que se lasque. Não importa o que o cliente quer. O que importa é que a data tem que ser cumprida. E a gente ficava feliz pra caramba porque a data foi cumprida. Agora o cliente, não sei se ele precisa mais. O que importa é que eu fiz. Agora, ele que se lasque com o desejo dele, se eu entreguei direito ou não. E eu acho que quando a gente começa a falar do gerenciamento de produto, é quando muda
essa sacada que a gente fala, poxa, peraí, a gente tem que começar a se preocupar com a coisa lá na ponta, né? Cara, antes de passar pro Kaique aqui, porque eu converso mais, ô Kaique, eu vou falar só mais um ponto aqui que eu acho muito bacana para ilustrar o que o Jonatas comentou. Cara, é o seguinte, ô Jonatas, você tinha um projeto que o cara falava assim, olha, eu quero que você pinta essa parede de vermelho. Eu dei esse exemplo pro Kaique mais cedo hoje. Eu falo, ok, eu vou pintar, vai demorar 3 semanas. Aí passava 3 dias, o cliente chegava e falava assim, olha, não é vermelho não, eu quero que você pinta de azul. Eu falo assim, daqui 3 semanas, quando eu terminar de pintar de vermelho, aí você vem aqui que a gente planeja de novo, eu especifico de novo, a gente segue todo o processo de novo e começa a pintar de azul. Cara, mas você começou ontem. Não, eu tenho que seguir o cronograma. A gente se prendia tanto ao escopo fechado, eu fechei o escopo. E se eu tivesse que mexer no meu escopo, o que eu fazia? Change request, solicitação de mudança, um monte de aprovador, o pessoal se reunia na sala para aprovar uma mudança. Hoje é tudo iterativo. Hoje eu quero que as pessoas mudem o tempo todo e eu estou disposto a aceitar mudanças, atendê-las dentro da minha realidade. E o pior não é isso, quando tinha change request, era feio. Num projeto tem muito change request, é feio, significa que a pessoa não sabe o que quer. Pegou mal. Você planejou errado, isso né? Isso que era o pior, né? A gente falava, não, é muito feio. Puxa, olha um monte de change request que tá tendo. Por isso que o projeto tá atrasado, porque muda toda hora. Era isso. E a gente estava nisso e a gente também brigava por isso. Vamos lá. Cara, eu trabalhei num grande banco aqui e estava trabalhando numa solução de embosse de segunda via de cartão, de reenvio de segunda via. E a gente trabalhou 6 meses produzindo especificação. Nosso sistema ia ser entregue depois de 1 ano. Então, serão 18 meses, 1 ano e meio para poder entregar um processo de solicitação de segunda via de cartão. O que aconteceu no meio do caminho, cara? Começou a surgir um tipo de fraude no mercado que o fraudador ele pegava e ligava na central de atendimento pedindo uma segunda via de cartão e ele aproveitava a oportunidade. A propósito, eu mudei de endereço, eu não moro aí mais não, eu estou morando agora num outro local. Então ele conseguia fazer a mudança de endereço junto com a solicitação de cartão, ele pediu o cartão para onde ele queria que entregasse, e aí, a partir daí, ele usava aquele plástico, vamos falar assim, fraudado, né? E aí, cara, eu lembro direitinho, a gente estava no meio do processo de desenvolvimento, a especificação já tinha passado, tudo mais. Nós tivemos essa situação, a hora de fraude chegou e falou, nós precisamos bloquear a alteração de endereço no meio do processo aqui. Falou, não estamos prontos para isso, você não pediu isso lá atrás. Cara, mas eu não pedi porque isso não acontecia, não era uma realidade, né? Então, como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Ou você espera a gente entregar e a gente faz uma change no final, ou a gente para tudo agora, faz a change agora, recalcula tudo daqui para frente. E era isso, né, cara? Aquele triângulo que a gente chamava da restrição tripla, né? Escopo, prazo e custo, a gente era muito rígido, né? Era chamado triângulo de ferro até, né, Kaique? E hoje nesse ambiente nosso, que é reflexo do ambiente do mundo, cara, tipo, se a gente tivesse planejado um projeto, por exemplo, no final de 2019, 6 meses depois, tem uma pandemia de coronavírus, que ia atrapalhar qualquer tipo de planejamento, que não deve ter entrado em mapeamento de risco de projeto nenhum. Então, hoje a gente tem uma necessidade de trabalhar a continuidade. Não dá para ser esse ciclo de vida sequencial, né? Planeja, executa, testa e entrega. Cara, a gente precisa fazer isso tudo ao mesmo tempo ali. E ser bem receptivo para as mudanças. Por quê, cara? Cara, isso aqui me gera novas oportunidades, né? Então, as mudanças não é para a gente ter essa resistência, tipo, cara, me planejei mal, vou me punir porque eu não previ isso aqui e tudo mais. Cara, elas acontecem. E reconhecer que elas acontecem, trabalhar com oportunidade, é a grande diferença hoje, né? O Kaique, eu acho que é nesse ponto, porque eu acho que em cada um de vocês, de nós 3 aqui, pelo menos comigo, eu vou contar uma história rápida que aconteceu comigo. Quando eu virei a minha cabeça para produto, eu confesso para vocês que me deu um nó. E me deu um nó mesmo, porque quando você está planejado, acostumado a cronogramas enormes, quando alguém vem falar um pouquinho, quando até começaram com agilidade, depois de produto, de fato, eu vou falar uma coisa que eu falei, gente, esse povo é um bando de desocupado. Onde é que está o planejamento disso? Né? E de verdade, eu pensei assim, eu falei, que é isso? É um bando de vagabundo, não estão trabalhando não querem trabalhar não, estão inventando história, dizendo que um tal de negócio vai entregar, vai ficar eternamente entregando, como é isso? E o gerenciamento de custo disso? Né? E o gerenciamento de escopo disso?
que palhaçada é essa que está acontecendo? Então foi quando eu comecei a assimilar, foi um processo, uma transição, não é uma coisa de um dia para o outro. E aí eu quero puxar aqui para a conversa um tema interessante para a gente, que se a gente for ver agora, a gente que está aqui, né, que já fomos de projeto e estamos agora mais em produto, é uma responsabilidade nossa enorme em ajudar as outras pessoas a ter esse mesmo processo de cultura, porque é doloroso. São pessoas, empresas que muitas das vezes estão nesse ritmo de aprendizado e cabe a nós aqui, como os Upers, de uma forma geral, ajudá-los a pensar diferente também, porque não é fácil. Eu vou contar uma história que também eu vim de telecom, tá? Trabalhei 17 anos em telecom também. E numa outra empresa menor, uma startup. E tinha um cara que era do escritório central do PMO. Lembra disso? Escritório central. Não era... Cara, quem era do PMO central era quem estava no Olimpo. Flutuava. E aí eu fui conversar com esse cara do PMO central e ele falou, não, mas espera aí, como é que vocês vão entregar? Eu falei, não, a gente vai entregar isso em fases, tal, porque a gente está trabalhando com sprint e tal. Comecei a falar rapidinho para ele, não, mas espera aí, a linha X aqui, sei lá, linha 12, não entregou, então como que você vai executar a linha 13 aqui do meu project? Ele olhou para mim bem sério e falou assim, você está me enrolando. Eu falei, cara, não é isso. Assim, travou a cabeça da pessoa também. Isso é difícil, né? Então, muitas vezes, a gente precisa de, justamente, ajudar as pessoas a pensar diferente. É que dessa forma não é anárquico, pelo contrário, é muito mais customer-centric, né? Que a gente fala, voltado para o que o cliente quer e a gente tem que pivotar, muitas vezes, muito mais rápido do que a gente imagina. O Rafa pintou aí, a gente deve ter alguma pergunta. Cheguei! Pois não, vou esperar o Jonatas terminar a história dele, mas já pego um gancho aqui. Sou o Rafa Pimenta, estou hoje como Agile Coach aqui dentro da ZUP. A Marizê deixou uma pergunta aqui que eu, assim, gostei bastante, que é, e no gerenciamento de projetos, o que tem ou tinha, né, de bom que vale a pena a gente trazer aí, levar para o gerenciamento de produtos? Primeiro, eu quero voltar um pouquinho aí que você falou sobre as fases do projeto, que a gente tinha isso muito bem definido, né? Documentos de entrada de cada fase, lembra disso? Documentos de saída de cada fase, aquele blá, blá, blá. Hoje, a gente tem isso implícito, né? Hoje, eu estou fazendo um PDCA contínuo aqui. Eu estou verificando o que está acontecendo, retroalimentação e tudo contínuo. Então, eu acho bem interessante. O que eu posso aproveitar? Eu acho que é crucial no nosso gerenciamento como um todo, no processo de gestão como um todo, seja um PM, um Transformation Lead, um Tech Lead, e mais específico também de produto, que nós temos que fazer muito discovery, só que tem muito delivery também. Nós temos o run para poder atender. Das áreas lá de gerenciamento de projeto do PMI, onde a gente fala de escopo, de risco, de integração, de stakeholder, etc., eu acho que tem duas áreas, tá? São duas coisas que você pode trazer para o seu dia a dia enquanto gestor de produto. São ferramentas que vai facilitar um pouco o seu trabalho. O primeiro, nós temos que ter o gerenciamento de comunicação, porque você tem que saber se comunicar com o seu desenvolvedor, com um discurso, com um stakeholder, com outro discurso, com uma empresa terceira, com outro, e fazer esse diálogo acontecer. Então, nós temos aí um protocolo de comunicação múltiplo que você tem que fazer acontecer. E você ali, como papel mediador, não vou dizer central, mas sim mediador desse processo. E um outro ponto que eu acho também fundamental, que nós podemos aproveitar dessa teoria, digamos, já podemos chamar de clássica, né? Não tem 50 anos, tem 15, mas podemos chamar de clássica, para nós já é a questão de gestão de pessoas, né? Porque, querendo ou não, tudo que a gente faz aqui é com o apoio dos nossos Zupers. Então, eu acho que essa atenção, esse cuidado com os envolvidos, com as pessoas, com os Zupers aqui dentro, aliado à sua comunicação, e é claro, como o Jonatas bem falou, customer-centric, né? Isso é legal, cara, isso é o que faz acontecer. Então, acho que a gente pode aproveitar muito isso. Bom, é só uma sugestão, né? Eu queria ouvir vocês também. Quando a gente olha inclusive para o próprio PMBOK que a gente falou, o guia de boas práticas, ele nunca é extremamente prescritivo, né? Então, ele fala muito sobre adaptação. E uma das coisas que eu lembro que falava muito lá é que, assim, embora a gente invista muito tempo em planejar antes de executar, tudo mais, o grande segredo que separava os grandes profissionais, os grandes gerentes de projetos dos outros ali, era encontrar o tempo certo de planejamento, né? E não quer dizer que agora a gente trabalhando nesse mundo muito volátil, com muita incerteza,
incerteza, com mudanças e a gente sendo aberto, né, para receber essas mudanças, que a gente não tem que investir em planejamento de fato. Então isso continua sendo válido, né? Você encontrar a dose certa de planejamento para aquilo que você precisa. Eu acho que isso até conecta aí com a próxima pergunta que pintou. Rafa, você quer fazer aí, que a gente já continua aqui já falando? Eu ia passar a bola aí para o Jonathan complementar também, já puxando isso, mas é ótimo, porque a Dani trouxe aqui, né, dentro dessa visão de produto, o que vocês acham da prática de planejar um roadmap para um ano inteiro, ainda mais assim, que isso é muito utilizado em muitas empresas. Então, acho que combina muito com isso que você começou trazendo aí. Então, assim, encontrar esse tempo, esse time certo do planejamento, já te passo aí, João, só para fechar o raciocínio aqui, encontrar esse time certo ainda é extremamente válido, né? Você saber qual a visão que você precisa ter de longo prazo, de médio prazo, e às vezes um planejamento um pouco mais para aquilo mais denso, né? Para aquilo que você vai executar nas próximas semanas ali, meses e tudo mais, né? Vou pegar essa pergunta que você falou aqui, Rafa, acho que foi da Dani, né? E isso, na realidade, é um enorme desafio. Em que sentido? Vamos lá, vamos fazer um raciocínio com todo mundo aqui. As empresas, elas querem se planejar para o próximo ano. Então, existe o forecast, o financeiro planeja a grana para o ano inteiro. A partir daí, ela cobra de cada um de nós, de times, né, dos times, enfim, para saber o que se vai fazer. E aí, aproveitando o gancho que o Kaique falou, que a gente tem que saber muito medir isso, é um desafio enorme para as empresas e para a gente ajudá-las também, porque é o seguinte, nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas uma das coisas do conceito Lean é você desperdiçar o mínimo, né? Você não pode desperdiçar muita coisa, não pode gastar tempo com desperdício de coisas que você não vai fazer. Então, quando você tem uma grande empresa, que a maioria das empresas ainda trabalham assim, né? Com planejamentos trimestrais, semestrais, muitas das vezes aquilo que você planejou, você está fazendo um backlog de coisas que você vai desperdiçar, que talvez você nem vai usar. Isso é muito complicado, mas por outro lado, elas precisam justificar o forecast da grana que ela está planejando para os meses seguintes. Então é uma sinuca de bico, que na realidade não é fácil, mas a gente tem que, às vezes, tentar descobrir um meio termo para chegar num senso comum. Agora, é bom se planejar dessa forma? Não, não é. Por outro lado, também não planejar não adianta nada, porque ela precisa mostrar, né, esse investimento para os acionistas, enfim, do que ela vai fazer para adiante e o quanto minimamente de estimativa de grana que ela vai ter. Então, assim, muito também não é legal, mas o pouco também não é legal. Tem que ajudá-los a chegar no meio termo, mas principalmente para mostrar que como um produto, aí vou falando diretamente de produto, ele é vivo, ele não acaba, diferente do gerenciamento de projeto, era até mais fácil planejar em gerenciamento de projeto, porque acabava, tinha um valor teoricamente fixo lá. O produto não, ele é muito vivo, depende do nosso customer lá na ponta, do que ele muda, a gente muda também. Então é essa mentalidade que eu acho que vai terminar tendo que mudar meio que bottom-up, nem vai ser top-down. É a gente mostrando para os superiores, que mostram para os outros, que mostram lá para o nível, para o C-level, que a empresa, de uma forma ou de outra, ela tem que ser um pouco mais viva, um pouco mais dinâmica nesse ponto. Uma coisa que faltava quando a gente falava de projetos é justamente essa visão de mais longo prazo, porque a gente tinha aquela expectativa de entrega. E aí, depois da entrega, né, tipo, cara, finalizei meu projeto ali, o que vem pela frente? Eu não sei. Eu não tenho compromisso em fazer aquilo que eu entreguei, aquele conjunto de funcionalidades, aquele software, aquela aplicação, e fazer ela dar resultado para o negócio em si, né? Então, hoje em dia, com essa visão de produto, é até melhor, é mais fácil a gente ter essa visão de longo prazo e tudo mais. Só que, cara, você tocou num ponto que é fantástico. Eu tive um mentor uma vez que falou, cara, tudo na vida é parecível, inclusive requisitos. Se você começa a estocar um monte de requisitos numa granularidade baixa do seu backlog, cara, você pode ter certeza que daqui 3 meses, 6 meses, 9 meses, muitos desses requisitos aqui já vão ser desnecessários, já foram superados, as necessidades são outras, o mundo, o contexto mudou. Kaique, isso que você falou, cara, eu brinco com os meninos aqui, que é tirar a teia de aranha do backlog. Porque a gente vai jogando coisa no backlog e você vai pegando aquilo que é prioridade e começa a atuar e vai ficando coisa lá que vai gerando teia de aranha. Voltando só um pouquinho nessa questão de roadmap, de visão, eu acho que tanto o Kaique falou que é de encontrar o timing de planejamento. E o Jonatas falou de ter o equilíbrio e da mediação disso daí, é porque, assim, a gestão de produto, ela vai se situar sobre duas coisas. Eu tenho que pensar visão estratégica do negócio, a visão estratégica do meu cliente, refletido aqui nesse roadmap, seja para um ano, né, para o próximo semestre, e ao mesmo tempo, problema, necessidade, dor do cliente, dor do usuário. Antes, Kaique, eu queria entregar aquela caixinha, entreguei, não tô nem aí se o cara vai usar aquela feature que o meu projeto atuou.
Hoje não. Nós, como gestores, e aí orquestrando essa parada, eu atendo aí visão estratégica, atendo roadmap, tenho que ter um planejamento mínimo, não me obrigando também a segui-lo, né? Preto no branco, tudo ali, né? O que está escrito, a letra viva, e ao mesmo tempo olhar sempre dor do cliente. É por isso que o gestor de produto, ele tem que encontrar a forma de orquestrar esse trabalho no dia a dia, o operacional, entrega, backlog, etc., ir lá escutar o atendimento, olhar o NPS, olhar a reclamação na loja de aplicativo, se for um produto digital. Isso tem que estar no seu radar, que isso estando no seu radar te ajuda a tomar decisão micro aqui no seu dia a dia, né, cara? Então, assim, é um desafio, né? E eu confesso que isso é um aprendizado contínuo. A gente todo dia está aprendendo uma coisa nova nessa pegada. Talvez aproveitando um pouco do background que a gente tem de projeto, que é legal, mas sabendo descartar também, né, cara? Olha o Lean aí que o Jonatas falou. Isso aqui não serve para mim mais, esquece isso, né? É verdade. Eu estava lembrando agora, Bastiat, tive o privilégio de conhecer duas pessoas. Uma delas é até o marido da Thaisa, que trabalha aqui conosco, a Thaisa, aqui na ZUP, e o marido dela trabalhou na Toyota. E uma vez eu conversei muito tempo trabalhando na Toyota no Japão. E eu conversei com outro amigo meu também, que mora ainda no Japão, e que trabalhou na Honda, e aí eles falavam do seguinte, do Genba Kensho, né, que é você ir no chão de fábrica e ver o problema. E eu lembro que uma das coisas em produto, quando a gente quer mudar a mentalidade das pessoas, e até né, a gente teve uma oportunidade de fazer aqui um projeto aqui pela ZUP mesmo, mudar um pouco para as pessoas entenderem um pouco mais como é o senso de produto e pensar como produto, né? Não necessariamente só fazer o produto, pensar como produto. É a gente fazer o game, é você ir até e falar com o cliente de verdade. E a gente pegou alguns gestores para justamente fazer entrevista com a gente e lá sentir. Quando eles sentiram na pele a necessidade real do cliente, isso é muito legal, que aí ajuda a mudar também. Eu acho que esse processo de mudança, quando a gente chama para junto e falar, vamos ver como é que está lá na ponta mesmo, e chamar mesmo, vamos ver junto. Eu acho que isso ajuda bastante a gente ter essa mudança, né, como um todo, né? Exatamente. É o chão de fábrica que você falou, né? Tem parafuso lá no chão? Vamos olhar e vamos catar esses parafusos. Porque e quando eu conversei, né, com essas duas pessoas, eles falaram que era justamente isso, né? Quando dava algum problema, eles chama-se Genba Kensho, é você ir lá no chão de fábrica, verificar exatamente o real problema do que está acontecendo e ver como muda isso. Então, a gente muitas vezes precisa de fazer isso, né? Tinha muito no lado do projeto, acho que era muito nos achismos. O produto já não é mais isso. Eu acho que o cliente vai gostar daquilo. Não. Vamos perguntar para ele, vamos ver o que é isso aí mesmo. Vamos ver se é o que ele está sentindo, o que a gente precisa de mudar. Eu acho que é essa postura que a gente cada vez mais tem esse desafio para ajudar, né, os times, as empresas e até nós mesmos. O Maicon trouxe uma pergunta aqui, que eu acho que está muito conectada com isso, né? Ele trouxe se vocês também têm a visão de que a grande dificuldade seja a cultura de cada cliente. Eu acho que tem essa questão do timing, tem essa questão da cultura também, não é mesmo? Cara, eu costumo brincar, principalmente as organizações que viveram muito esse modelo projetizado, é como se fosse aquele adolescente que está em crise de identidade, que não sabe se é criança, não sabe se é adulto. A organização, ela, tipo assim, cara, ela não sabe se ela já está vivendo o produto de fato ou se ela ainda está no modelo ainda muito projetizado e tudo mais. Então, mistura tudo, entendeu? O modelo de definição de orçamento ainda e de defesa, né? Ainda é muito projetizado de você ir lá, definir, validar dentro do portfólio e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você tem muitos processos de delivery, de entrega que você quer agilizar, que você quer fazer ciclo rápido, você quer ter feedback mais constante dos seus clientes aqui, mas por outro lado tem um PowerPoint que foi para apresentação com o diretor com uma data e ele não gravou nada do que era o trabalho, só aquela data lá e que você ainda está tendo que se matar para entregar aquela data porque foi alguém que colocou, né? Não é nada arbitrado pelo negócio e tudo mais. Isso ainda existe realmente muito, né? Eu trabalhei com uma empresa de consultoria, inclusive fazendo implementação de PMO. Isso aí, cara, vivi na pele. Chegava às empresas e você olhava e falava assim, cara, mas o seu foco aqui é o quê? É entregar o valor ou você está simplesmente preso para poder conseguir fazer uma entrega de fato que já foi pré-estabelecido?
Ó, eu vou puxar a última pergunta, que é da Cíntia, né? E ela colocou: gerenciamento de projetos acabou? Mudou? E como gerir o que não é produto digital? Esse aí eu acho que é um bom resumo de tudo que a gente falou aqui, né? E aí eu vou colocar minha opinião, fica à vontade para complementar. Eu entendo que o gerenciamento de projetos da forma tradicional, principalmente ligado àquele modelo cascata que a gente falou muito, ele não se adapta para o nosso modelo de hoje. Eu vou contar uma historinha bem rápida, né? Enquanto a Nokia produzia telefones, cara, gerenciamento de projetos servia muito bem para ela. Por quê? Porque ela estava desenvolvendo aparelhos ali, e aí ela ia testar aquele novo modelo de telefone e tudo mais. Depois que aquele telefone era entregue para o mercado, cara, vamos passar para o próximo. Agora a gente vai pensar em fazer um novo modelo de telefones aqui e tudo mais. Aí veio lá em 2007, a tal da Apple lançou o iPhone e tudo mudou. Porque agora você consegue evoluir o produto sem fazer o cliente adquirir um novo. E aí você tem essa responsabilidade, né? Que eu acho que aí é o grande lance do produto digital. Para você conseguir manter no seu produto e gerando valor para o cliente, sendo remunerado por isso, né? Tendo a sua recompensa por isso, você precisa garantir que seu produto ele é evoluído. No celular não dava para baixar um firmware lá e aí você pegava e agora eu tenho 4G, agora eu tenho 5G, você tinha que comprar um outro aparelho. Agora, por exemplo, quando você entrega um app, quando você faz um joguinho para celular e tudo mais, cara, essa evolução ela é constante, né? E isso se encaixa muito no conceito de produto. A visão que eu tenho é que as ferramentas que a gente trabalhava e elas vinham muito da engenharia, né? Elas serviam muito para esse modelo de entrega, em que você precisava entregar um produto e que ele tinha início, meio e fim. Agora, para a continuidade que a gente trabalha hoje, né? E eu estou falando muito do nosso ambiente de TI, né? Eu já vejo que esse é um cenário muito mais propício para as técnicas que a gente tem de produtos, né? Complementando até um pouco o que a gente falou, o gerenciamento do projeto acabou? Não, minha opinião, não acabou, não vai acabar, até porque tem mercados que precisam de fazer isso, principalmente o mercado aeroespacial e mercado, né, área bélica. Eles usam muito isso, né? Ninguém faz um foguete usando Scrum, não dá, né? Legal. Não vai fazer isso, é fato. Temos alguns exemplos que usam Scrum em particular, inclusive eu tive o privilégio de ter um curso com o Jeff Sutler aqui nos Estados Unidos e ele comentou sobre o Gripen, né? Quando eles fizeram o projeto lá do caça, que é militar lá do Gripen, usaram o Scrum, mas em algumas partes, mas de fato, nós vamos ter gerenciamento de projeto em uma série de mercados ainda. Porém, eu acho que o gerenciamento de projeto ele vai ser muito adaptável para algumas coisas, assim como tudo está sendo mais adaptável. Eu acho que essa que é a mentalidade que a gente tem. É de adaptação e de experimentação que todo mundo vai ter que ter. Porque dependendo do mercado, muitas coisas são um pouco mais diferentes do que as outras. Eu acho que é nesse ponto que eu gostaria de dar meu 50 cents aqui. Ô Jonatas, já pensou fazer um MVP de um foguete e ele explodir lá na sala? Pois é. E depois a gente falar assim, não, o que vale é a experimentação. 3, 5, 10 pessoas morreram, mas o que vale é a experimentação. Falhamos, aprendemos. Nós perdemos 5 astronautas, mas aprendemos, né? Exato. Pois ué, não dá, mano. Não dá. Por isso que eu acho que não vai ter mercado para todo mundo. Muito obrigado pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Foi muito bom o papo de hoje. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências que nós citamos aqui. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e também no YouTube. Assim você acompanha os próximos episódios e também segue a Zup lá nas nossas redes sociais, @ZupInnovation. Valeu, galera, e até a próxima!